adorador, ele foi e procurou algo para desafiar Deus. Em cima dessa apresentação, ele contestou a respeito de Jó, dizendo para Deus que se Deus tirasse aquilo de Jó, a riqueza, Jó blasfemaria contra ele. Mas veja algo, o Senhor ali, ele permite que Satanás faça aquilo que ele pediu. Para você entender a mensagem, Satanás ali, ele sai em busca de algo, uma palavra. Quando ele sai da presença de Deus, ele sai em busca de uma palavra que Jó viesse blasfemar. Jó, ele não saiu atrás da riqueza, ele não saiu atrás do grito de dor. Glória a Deus. Satanás, ele não saiu atrás do grito de dor de Jó. Ele saiu atrás de uma palavra. Ele chegando na terra ali, você pode analisar o texto que Satanás ali, ele extermina logo o rebanho de ovelhas, a qual tirou a oportunidade de Jó pegar uma ovelha e fazer um holocausto ao Senhor, clamando por misericórdia. Ali Satanás, ele tem uma artimanha tão grande que ele vai destruindo tudo. E em seguida, ele também tira a vida dos 10 filhos de Jó, achando que através daquele sofrimento, Jó ia blasfemar contra Deus. Glória a Deus. Mas a palavra, ela se torna bem clara quando diz que Jó, ele rasga as vestes dele. Mas no entanto, Satanás ali, ele não se contenta. Ele retorna novamente diante de Deus. E lá, aquele propósito que ele tinha de querer ver Jó blasfemar contra Deus, ele lança novamente diante de Deus. E Deus permite novamente que ele vá e faça algo terrível com Jó. Mas Deus ali, ele ordena: não tire a vida de Jó. E Satanás imediatamente volta. Você vai entender. A Bíblia nos dá um entendimento que isso não demorou meses, nem anos desse acontecimento, mas sim dias pertinho um de outro. Quando Satanás tira a riqueza de Jó, tira também os 10 filhos, ele abala a esposa de Jó. E assim como ele fez no jardim do Éden, usando Eva para derrubar Adão, ele tentou fazer com Jó. Quando Jó está naquele momento ali, irmão, sofrendo pelaquela úlcera, pelaquela leche, não sei de que maneira você vai entender, aquela ferida, aquela doença brava, as unhas de Jó caem, ele não consegue nem se arranhar. Glória a Deus! Mas você vai entender a mensagem. O que eu venho entender, pastor Clécio, que Jó, ele está ali naquela ruína da propriedade dele. A Bíblia nos afirma que ele consegue um caco de telha, ou seja, é da casa dele. Aonde ali ele presencia aquela dor, aonde a esposa dele deu à luz a 10 filhos, aonde ele perdeu também os 10 filhos. Ninguém entende a dor de Jó. É uma dor terrível. Você que já perdeu um ente querido seu, você sabe que é doído. Agora imagine você perder 10 de uma vez. É uma prova que ninguém quer passar. Glória a Deus. Mas ainda nós vamos entrar na mensagem. Irmãos, quando aquele sofrimento é muito grande, aquela mulher vê o sofrimento do esposo, ela se aproxima dele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Muitas pessoas criticaram aquela mulher por este ato dela. Mas será que ela fez isso por amor? Ou foi pela dor? Ou foi porque o adversário estava ali focado a conquistar uma palavra, a trazer apenas uma palavra diante de Deus e dizer assim: olha aqui, ele blasfemou. Olha, Satanás estava tentando
arrancar de Jó de todas as maneiras. Ele investiu tudo que ele podia para tirar uma das fêmeas da boca de Jó. Oh, glória a Deus! Você pode colocar a sua vida igual a de Jó. Muitas vezes nós falhamos, irmãos. O adversário ele vai diante de Deus e fala assim: é esse aí o teu servo? Ele vai murmurar. Ele faz um investimento lá no inferno tão grande para tirar a tua paz, para tirar a tua fidelidade com Deus. Quando a gente entra numa prova que às vezes acha que não vai ter fim, tem muitos que dizem assim: eu vou me afastar, vou parar de ser crente. É dessa maneira que Satanás ele consegue ganhar uma palavra de blasfêmias. Mas foi diferente. Quando a esposa de Jó chega com essas palavras diante dele e ali lança essa palavra para ele, ele diz: mulher, como é que tu pode falar desse jeito? Como uma louca tu fala? Deus ele nos deu, Deus ele tirou. E ali ele glorifica a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala para nós, irmãos, passar no deserto glorificando a Deus. De que maneira você está glorificando? Quando a prova chega diante de você, de que maneira você age? Ali o inimigo usou em algumas palavras o momento de dor daquela mulher, porque imagine aquela mulher chorando em cima de um filho de cada vez, a dor terrível de ter perdido. E ela olha para o esposo e vê o esposo ali podre. Mais adiante, se você ler no capítulo 10, você vai entender que Jó estava podre. A narrativa bíblica fala, mas ainda não terminou por aí. A Bíblia nos fala que chega 3 amigos de Jó. Vieram de outra cidade. E ali eles se assentam com Jó. Fazem uma roda. E a Bíblia nos afirma que eles passam 7 dias, 7 noites, jejuando. E durante esses 7 dias e 7 noites eles não pronunciam uma palavra sequer. Mas a Bíblia nos afirma que um deles tem uma mente a qual o inimigo está a trabalhar. A Bíblia nos afirma que quando passa os 7 dias, aquele homem abre a boca e fala: confessa o teu pecado. E Jó ali já se apresentou novamente em pensamento a Deus e procura com ele: Senhor, porque eu estou passando por isso. Mas se vem de ti, eu tenho de suportar, porque eu sou teu servo. Escute o que eu vou falar para você. Você foi separado por Deus para fazer a obra. O inimigo ele vai usar a mesma estratégia, chegando diante de Deus e apresentar o seu nome. E vai dizer: eu vou fazer ele blasfemar. E infelizmente muitos de nós blasfemam. Tem gente que acha, irmãos, que o pecado, a blasfêmia é só quando se afasta e vai se prostituir, vai fumar um cigarro de droga. Na verdade, não. Satanás ele quer arrancar de você uma palavra que venha entristecer o coração do nosso Deus. Muitas pessoas não têm noção do poder da palavra, irmão. Tem mulheres que às vezes lançam palavras tão terríveis contra o marido, meu Deus, chamam de desgraçado, de perde, ou vice-versa. É a verdade. Mas o que é isso? É quando empresta a boca para o adversário. Mas se você for um homem sábio, no momento que isso acontecer, você não vai julgar ela. Ao contrário, você vai glorificar a Deus. Porque é glorificando, irmão, que nós vencemos a batalha. Mas entenda algo. Quando aqueles homens ali começam a acusar Jó, eles eram amigos de uma certa maneira. A palavra fala que eles eram amigos. Mas será que realmente um amigo ele vem e te acusa? Aonde está a dor?
Porque ali eu acredito que eles já tinham ido visitar Jó, quando Jó estava na abundância. Eu acredito que também se sentaram à mesa e compartilharam alguma refeição, algum banquete. Mas o amigo também está junto quando é na dor, no deserto. Mas aqueles homens chegaram, se apresentaram como amigo ali, mas no final acusaram Jó. Se tu não confessares, tu pode parar no inferno. Tem muitas coisas, irmãos, que realmente nós falhamos diante de Deus. Mas a palavra fala quando tu te arrepende, Aleluia, meu Deus. Ele abraça. Quantas vezes pessoas já passou no seu lado precisando de uma palavra e muitos apontaram o dedo, acusando. Entenda algo. Nós lutamos contra um adversário que ele tem poder. E ele não tem o poder de nos dominar, porque o Espírito Santo vive em nós. Mas muitas vezes o homem, ele dá ouvido para o pecado, com a voz do adversário, e esquece de agir da maneira que Deus ordena. E ali o homem, ele falha, ele se perde. E muitas vezes o homem se perde de uma maneira que não tem volta. Será que realmente um dia ele entregou o seu coração para que Deus viesse fazer morada? Nós sabemos, irmãos, foi feita uma roda para compartilhar e entender o sofrimento de Jó. Mas aqueles homens ali, eles estavam com o pensamento de querer saber. Pela amizade, eles achavam que eles iam arrancar uma confissão de Jó. Eles queriam que Jó abrisse a boca e dissesse: eu pequei em tal coisa. Mas Jó já tinha se examinado, porque ele se apresentava, a Bíblia nos afirma que Jó se apresentava todo dia diante de Deus. E quando os filhos dele se reuniam em um banquete e bebiam, festejavam, ele fazia um holocausto pela vida de cada um. Glória a Deus. Por temer e achar que eles tinham pecado, achar que eles poderiam se perder. Muitas vezes passamos por uma prova e queremos desistir no meio do caminho. Mas o difícil não é esse. O difícil é quando a palavra vem de dentro da sua casa, de alguém que você ama realmente, e lhe joga mais para baixo. Você consegue entender que nessa terra aqui você tem poucos amigos, mas só tem um verdadeiro que caminha contigo. Ele se chama Jesus. A palavra de Deus fala que Jó teve uma reviravolta na vida dele. Ele passou aquilo ali glorificando. Aqueles homens se levantaram e saíram dali na presença de Jó porque não conseguiram arrancar nada. A palavra fala que eles foram fazer um holocausto a Deus. E Deus bradou no coração deles: voltem lá e pedem para Jó orar por cada um de vocês, porque vocês pecaram contra o meu servo. Irmãos, entenda algo. Quando você estiver diante de Deus, o inimigo vai se levantar. E você tem que ter certeza que nesse levante é sinal que você está bem, que você está agradando a Deus. Se mantenha na prudência, se mantenha na vigilância, porque o inimigo só se levanta contra os servos de Deus. Contra aqueles que estão desviados lá, o inimigo não tem nada para fazer contra eles. Só quando eles se arrependem e começa uma batalha do adversário para que aquela pessoa blasfeme ou volte novamente para o caminho. É uma passagem muito forte, é um texto que nos dá um entendimento de que a prova não foi só para Jó, mas sim para ambos. A mulher pode ter falhado porque era mais fraca, mas Jó buscava mais porque era o pilar da casa. Mas tem muitas vezes que o pilar também é abalado. O dia que isso acontecer com
o seu esposo, não julgue, não critique, procure saber, analise. Porque cada um de nós temos fraqueza. Nós não somos super-homens. Sentimos dor, choramos, temos lágrimas. Para isso que Deus colocou uma disjuntora, uma esposa, para nos ajudar. E muitas vezes nós homens também falhamos porque não entendemos a nossa esposa. Muitas vezes, irmãos, nós erramos com nossas esposas. Tem muitos homens que são tão ignorantes que tem coragem de humilhar a esposa diante de uma multidão, mas tem muitas vezes que ele não tem coragem de chegar para ela no meio daquela mesma multidão e pedir perdão. Me perdoa. Como é que pode ser o amor da tua vida se tu não tem coragem de pedir perdão diante de outra pessoa? Meu Deus, será que tu vai deixar de ser homem, meu Deus? Irmão, nós somos falhos, é a realidade. Nós temos que nos examinar, nos corrigir diante de Deus. Como é que tu queres subir para o céu se tu não consegue pedir perdão? Como é que tu vai te humilhar diante de Deus? Tem homem que não tem coragem de chorar no meio de outra multidão para Deus. É verdade, irmão. O coração está corrompido. É dessa maneira. Aleluia. A palavra de Deus fala que nós temos que ser como uma criança. E quem está sendo como uma criança? Praticamente nós somos agindo como um bicho, como um animal. Porque nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É mais fácil você julgar, criticar, apontar, do que chegar para aquela pessoa e dizer assim: me perdoa. O pedido de perdão, irmão, é uma arma muito potente que vem da parte de Deus. E a palavra fala que muitos vão descer o abismo por falta dessa palavra no coração. Chega a ponto de dizer: me perdoa. É mais fácil ele querer dar de novo um confete por. É desse jeito, é a realidade. O Senhor ele nos leva em lugares, irmãos, que é para nós fazer a diferença. Mas é para nós fazer a diferença com isso aqui. De que maneira você está se apresentando em um lugar que Deus lhe envia? Será que você está agindo da maneira certa, correta? A palavra de Deus não é brincadeira. Temos o nosso momento de brincar realmente, mas nós temos um momento que aqui é sério. E aqui é onde o ato é mais sério, de todas as maneiras, de todo o grau que você possa entender. É quando você sai para fazer o ID do Senhor. É tão sério, irmão, porque é através da palavra que você pode resgatar uma alma, a qual vai causar uma festa no céu. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. E é através do seu ID, da maneira que você se apresenta. Muitas vezes, tem pessoa que já olhou para você e disse assim: quero ser igual ao pastor Clésio, eu quero ser igual a irmã, porque você passou algo diferente. Você tem uma luz que emana de você e resplandece. Você é um escolhido, você é um separado de Deus para fazer a diferença. É por isso que o inimigo se levanta contra a sua vida, para você blasfemar. Mas eu acredito que hoje essa palavra ela vai penetrar no seu coração e vai cair como uma semente. E Deus vai permitir que ela enraize e venha frutificar. Irmão, Deus separou você da sua família para você fazer a diferença. É através da sua oração, da sua, estou falando da sua, que você vai poder ganhar toda a sua família por reino do céu. Se um dia você foi desprezado, se um dia você foi criticado, você se sentiu rejeitado, mas é porque Deus tinha um propósito. Foi o momento, o início de uma aprovação que você passou. Deus me escolheu para você ser luz nessa terra. E é através da sua oração
que Deus vai tocar no coração de muitos da sua família. Muitos que já se colocaram, eu não tenho jeito, eu sou rejeitado, eu vou tirar a minha vida. Muitos de nós aqui já tivemos esse pensamento maligno de tirar a nossa própria vida, porque nós achamos que nós não temos valor para as pessoas. Nós queremos o abraço de uma pessoa, mas entenda, o abraço verdadeiro e confortável em Jesus Cristo. Nós sabemos que o inimigo ele trabalha contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Nós tivemos a oportunidade de Deus nos abraçar, nos resgatar da garra do adversário. Mas só que se nós tirarmos nossa própria vida, infelizmente não há salvação. Está aqui dentro do livro sagrado. Entenda, as coisas ela é séria. Não brinque com as coisas de Deus. Você é crente, você é servo, você serve ao Deus Altíssimo. Não deixe o inimigo zombar, não deixe o inimigo arrancar dos seus lábios palavras de blasfêmia. Muitas vezes as pessoas, irmãos, enchem a boca chamando palavrão. Você sabia que cada palavrão é um nome de um demônio, de uma entidade? E muitas vezes as pessoas dentro do lar chamam tanto palavrão que só vive passando tribulação. Fica de uma maneira terrível. Deus ele coloca um anjo na porta de cada um. Mas quando o homem começa a chamar o adversário, ele já entra sem o homem chamar. Agora imagine ele chamando ele para dentro. Isso é difícil. Nós temos que analisar. Ou nós vamos glorificar Deus, ou então nós vamos estar perdidos. Porque se não for uma sinceridade diante de Deus, o homem está perdido.